Chegando para mais um vídeo aqui no TGD Esportes, meu nome é Marcelo Stobaus, mas tu pode me chamar de TGD. E cara, pelo lado do Atlético, foi o dever cumprido, né? Jogo em casa tem que ganhar. Agora, e o Inter? Os caras estão fazendo de tudo para rebaixar o Inter, né? Impressionante, impressionante. Bom, depois da vinheta a gente fala desse Atlético Paranaense 2, Inter 0, aqui em Curitiba, na Arena da Baixada. Bom, falando então deste jogo que rolou aqui em Curitiba, na Arena da Baixada, Atlético Paranaense 2, Inter 0. Tá aqui o resumo do jogo na tela. Eu vou tentar não ficar na frente do resumo ou nem ficar atrás dele na hora do vídeo. Mas aqui, então, pra gente dizer que o Atlético fez 2 gols, numa questão de, se a gente contar, eu acho que dá meia hora de jogo, mais ou menos, ou por aí. Né? Pegar ali 15 minutos de intervalo mais 15 minutos de segundo tempo, o Atlético fez 2 gols em 30 minutos. Se bobear, até menos, né? E, cara, o Leozinho, então, né, vivendo grande fase. O Leozinho, 45 minutos do primeiro tempo, ali no apagar das luzes, né? Fez o gol do Atlético, o primeiro, e depois o Kevin Viveiros aproveitou uma bobeada histórica do Félix Torres, assim, uma coisa que deu um apagão no Félix Torres, eu acho. E aí o Viveiros, então, saiu cara a cara com o Antony só para empurrar profundo das redes. E, cara, que eu vou falar dos zagueiros do Inter? Do meio-campo do Inter, os volantes do Inter. Cara, bom, já para não falar do Inter, vamos falar direto do Atlético, tá? O jogo foi bastante equilibrado no primeiro tempo, assim, com chances para ambos os lados, tá? Assim, o Inter teve até bola na trave em algum momento e tudo mais. Só que, cara, aos 14 minutos, mais ou menos, o Leozinho, né, o meio atacante do Atlético Paranaense ali, né, cai muito pela ponta. Cara, ele perdeu um gol inacreditável, por exemplo, depois uma falha do Maripan, o zagueiro do Inter, né, recém-contratado e já tá, cara, entregando assim, e foi uma chance de fato desperdiçada pelo Atlético. E foram nessas falhas do Inter que os atacantes do Atlético se criaram. E ali é que eles apostaram para avançar nos espaços, para tentar encontrar as brechas nessa defesa do Inter, que é realmente muito fraca. É realmente impressionante como a defesa do Inter é fraca. Como a defesa do Internacional deixa a desejar. Né? Eu vou até abrir as escalações aqui para a gente falar, né, da própria defesa do Internacional, porque assim, o Viveiros, o Leozinho e o Mendonça são, né, o Speed Mendonça já fala, ele já é, né, assim, ele já é rápido. Viveiros também, ele é matador, em 2, 3 toques ele sai na cara do gol, ele tem chance de matar o jogo. Então assim, e pô, o Leozinho vivendo grande fase, né, fez 2 gols no meio da semana, hã, mais um hoje. Então assim, cara, deu espaço, o Atlético vai matar, certo? O Atlético tem melhor campanha como mandante, um dos melhores ataques da competição, né? Então, assim, foi ali aos 45 minutos, mas poderia ter sido em vários outros momentos do primeiro tempo, né? E assim, o primeiro gol do Atlético foi meio injusto, mas foi justo, né? Parece meio estranho, mas assim, pela produção das duas equipes, por quê? Porque assim, ambos os times tiveram chances, tá? Mas o Atlético Paranaense vive melhor fase. O Atlético Paranaense é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro a um ponto do vice-líder, né? Do Flamengo. Então, hã, assim, ambos os times tiveram as suas chances. Só que o Furacão foi mais eficiente, né, cara? Né? Assim, não foi um super jogo do Atlético. O Atlético não fez uma partidaça, não virou o Real Madrid do dia pra noite. Só que, assim, não foi um jogo pra golear. Não foi um jogo que foi tão superior assim. Só que, cara, foi só mais eficiente. Mais eficiente. É, a bola chega no atacante, o atacante faz o gol, né? E o Inter falhou muitas vezes na defesa, a gente já vai falar do Inter, mas
o mais importante, o grande destaque do Atlético Paranaense nesse jogo é o seguinte: o Atlético soube se impor em casa, foi mais firme nas divididas, né? Aproveitou as chances que teve, das falhas, enormes falhas defensivas que teve o Inter, né? E assim, e é importante que se diga, tá, que essa excelente campanha do Atlético, né, como eu disse, terceiro colocado a 1 ponto do vice-líder, vem desde o ano passado. Então assim, é trabalho, é treino, é uma integração entre time e torcida, né. Eu que sou do Rio Grande do Sul, eu consigo ver de fora, né, como as torcidas, por exemplo, do Curitiba e do Atlético, mesmo em fases muito ruins, né, ano passado estavam os 2 na série B, por exemplo, foram assim, as torcidas estão integradas aos sabe, com os jogadores, com o que acontece no clube. Isso, o Internacional, por exemplo, a sua diretoria desconectou um pouco o torcedor do time, sabe? Então, isso, cara, isso isso mostra, assim, a união também, né? A união faz a força, tudo bem, é um super clichê, mas também dá força pro time. Pô, tinha 12.000 pessoas no Beira-Rio no último jogo, cara, sabe? Contra o Cruzeiro, o Inter precisando ganhar. Então, assim, a torcida também já foi embora. É fim de festa total no Internacional, né? E o Atlético Paranaense parece ser o contrário. Parece ser um início de uma retomada, né? Da saída da Série B, um início de uma retomada com bons jogadores, com uma boa equipe, com um bom treinador. O Odair Helman é um bom treinador. Eu ouvi críticas aí ao Odair Helman, cara, e ao time do Atlético Paranaense, pelo amor de Deus, cara. Eu ouvi jornalista gaúcho, inclusive, falando: ah, porque esse time do Atlético é fraco. Não é fraco. Um time que tá em terceiro lugar, cara. Não, não, não. São bons jogadores com, né, uma boa equipe bem organizada por um bom treinador. Por isso que o Atlético tá onde tá, né? Quem não tem nada disso é o Internacional. O Internacional, e agora sim a gente pode falar com mais precisão do Internacional, falhou muito defensivamente. Não tem nem, a gente não consegue nem partir de princípio nenhum se não falar disso. A gente não consegue falar de nada. O Inter falhou muito defensivamente. E assim, mais para ser mais justo, eu tô para te dizer que os volantes do Internacional, o Bruno Gomes e o Vijagra, falharam mais, né, na zona do meio-campo ali, propriamente, até mesmo os zagueiros do Inter, mas quando estavam mais no setor do meio-campo, quando estavam com a sua linha um pouco mais avançada, tá? Então, assim, para ser justo, foi mais na zona do meio-campo que o Inter falhou e deixou os seus zagueiros expostos, né? E assim, justiça seja feita, tá? O Atlético também falhou, principalmente depois do segundo gol. O Atlético deu uns 5, 10 minutos de apagão no Atlético Paranaense, em que o Internacional criou para talvez fazer um gol e até mesmo empatar, eventualmente. Então, assim, o Atlético também falhou. Só que o Inter não sabe aproveitar as chances. E, assim, e não soube aproveitar desde o início do jogo, tá? Por assim, o senhor Alejandro, o senhor Bernabei, né? O que jogou primeiro na meia, depois foi recuado para ser lateral, com a saída do Matheus Bahia. O senhor Vitinho, Carboneiro. Carboneiro que faz uma partida boa, 3, 4 ruins, e as pessoas acham que ele é a super solução do Inter, às vezes. Eles, assim, o senhor Alejandro, Bernabei, né? O Vitinho, o Carboneiro, eles foram perigosos em algum momento do jogo. Eles levaram perigo ao gol do Santos. O Santos, o goleiro do Atlético, foi exigido durante a partida. E fez boas defesas, boas defesas. Só que os atacantes do Inter erram o alvo. Eles chutam para fora, eles chegam na cara do gol e se atrapalham. Pô, tem um lance do Bruno Henrique. Ele até estava impedido, eu acho, tá? O cara que dá o passe para ele estava impedido. Cara, o gol vazio, cara. Ele se atrapalha, ele tropeça e chuta para fora, cara. Nossa senhora. Não, 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 pelo amor de Deus. E assim, e até aqui, falar que o Inter perde chance de gol, nada de novo sob o sol, né? Afinal, o Inter, ele não tem um dos piores ataques do Brasileirão porque não cria jogadas. Ou porque não tem bons jogadores de frente. Não. O Inter tem um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro porque não sabe finalizar no alvo. Não, os caras não sabem fazer gol, velho. Os caras não sabem fazer gol, cara. Eles têm volume de jogo, tem lances, tem jogadas e os caras não sabem fazer gol, cara. Bom,
Aí no segundo tempo, a gente falou do primeiro, né, no segundo tempo, né, o Inter continuou entregando chances para o Atlético. O Atlético, como eu disse, foi começar a falhar de novo lá depois do segundo gol, né, lá pelos 15, 20 minutos. E também não foi muito, tá, foi talvez dos 20 aos 30 um momento de instabilidade do Atlético. Cara, o Inter continuou entregando e foi até o final do jogo entregando. O Atlético poderia ter feito 3, 4. E assim, o Juninho, que hoje jogou de lateral direito, falhou uma vez, e daí que saiu o primeiro gol, né, do jogo. Aí o Maripan falhou. O Maripan que o cara recém chegou, não tem um mês, eu acho. E assim, falhou uma vez, aliás, eu acho que falhou pelo menos uma vez em cada tempo, né, pra gente ser justo aqui também. E, e bem, cara, quando o Félix Torres, o zagueiro do Inter, falhou de novo, e ele deu uma assistência pro Viveiros, o cara deu uma assistência, foi recuar a bola pro Antony e deu uma assistência pro cara, velho. Bom, aí é caixa, né? Viveiros, dentro da área, de cara pro goleiro, 2-0 e derrota encaminhada com sucesso, porque também fizeram força. Como eu disse, o zagueiro do Inter deu uma assistência pro atacante do Atlético. Bom, ainda lá, a partir dos 45 minutos do segundo tempo, já o Inter batido em campo, cara, ainda dava para ouvir o olé da torcida do Atlético enquanto o Atlético tocava a bola e o Inter não conseguia ameaçar tirar essa bola dos jogadores do Atlético. Então, cara, olha, sinceramente, com o começo do jogo, lá no início, o Inter meteu bola na trave com o Vitinho. O Vitinho até fez uma boa partida, tá? Pelo menos na minha opinião. Talvez tenha sido um dos melhores do Inter ali, o que se salvou nesse jogo. Mas, cara, o Inter foi falindo. Isso vem acontecendo, tá? Já faz algum tempo. Que apesar de não fazer vídeo aqui no canal, eu acompanho, né? Inter e Grêmio há muito tempo. E, cara, o Inter vem falindo sistematicamente, assim. Vem jogando mal. Cada jogo um jogador vai jogando pior, até que todos foram falhando, todos vão fracassando. E é uma coisa que acontece no Grêmio também, tá? Não é corneta aqui, não é nenhum tipo de grenalização. É só o fato de que, cara, é muito estranho, cara. É muito estranho. Bom, pra gente finalizar então, as minhas conclusões do jogo o Atlético Paranaense talvez não tenha time, não tenha elenco, não tenha forças para bater campeão, tá? Para ameaçar o título que deve ficar com o Palmeiras, apesar do Flamengo ainda ter um jogo a menos e ainda, né, tem todo um segundo turno aí pela frente. Mas, cara, o Atlético tem um bom time para brigar pelo G4, como já está, né? E terminar o campeonato numa boa colocação, vindo de uma Série B duríssima, né? Vindo de uma Série B que o Atlético também sofreu para subir em certo momento, né, no ano passado. Então, olha, goleiro Santos, na minha opinião, foi um dos melhores em campos, melhores em campo. Hã, Luiz Gustavo dominou o meio-campo. E, cara, gostei do Esquivel também, jogando como um zagueiro pela esquerda, às vezes como lateral esquerdo. Foi bem, mas, cara, claro que o melhor em campo foi o Viveiros, né? Uma assistência e um gol. Realmente, ele é diferenciado, né? Esse jogador. E, cara, aí, como eu disse, o Vitinho talvez tenha sido um dos poucos que se salvou ali do Internacional. O Alan Patrick, quando entrou, também entrou mais ou menos bem, deu uma, né, contribuiu. O Portilla, do Atlético, também entrou, agora vendo aqui a escalação. E, cara, a conclusão, como eu disse, conclusão final, o Atlético talvez não tenha chance de bater campeão, mas tá fazendo realmente uma campanha digna nesse Campeonato Brasileiro e tem tudo para terminar em zona de classificação para Libertadores, e enfim. E o Internacional, bom, o Internacional, se não acender todos os alertas no Beira-Rio, deve estar, né, o Internacional deve estar brigando aí até o final por uma vaga, né? Tá, porque o Inter tá fazendo força, né? Ele aparentemente parece que quer cair, né? Pelo futebol que tá jogando. Então o Inter tá buscando a sua vaga aí para jogar a Série B, né? Classificação para a Série B do ano que vem. Fica o alerta.
Bom, os próximos jogos estão aqui para dizer que o Atlético Paranaense joga contra o Corinthians na segunda rodada do retorno, né, rodada 21 do Campeonato Brasileiro, no dia 30/7, na próxima quinta-feira, às 19h30, lá em São Paulo, na Neoquímica Arena. Enquanto isso, Internacional pega o Flamengo em Porto Alegre, no Beira-Rio, um dia antes, né, 19h30 também, no horário de Brasília, mas um dia antes, no dia 29, na quarta-feira. Internacional e Flamengo, não tá fácil a vida do Inter também, né. Bom, deixa nos comentários aqui o que que tu acha. O Inter vai cair? Não vai cair? E o Atlético? Será que tem chance, cara? Tem fôlego para bater campeão? Eu acho que não, mas vai que, né? Enfim, deixa nos comentários aqui. Também deixa teu like se tu gostou da resenha. Se tu não gostou, dislike faz parte do jogo também. Mas, cara, foi um jogo legal de acompanhar, um jogo bom de assistir, né? Dos poucos jogos bons desse Campeonato Brasileiro que vem se mostrando depois da Copa do Mundo, né? Então, cara, foi um jogo legal, um jogo bom. Bom, meu nome é Marcelo Stobaus, mas tu pode me chamar de TGD e eu te vejo na próxima resenha. Acredito que a próxima resenha deve ser Bragantino e Curitiba, Grêmio e Fluminense, né? É as primeiras rodadas do retorno de Coxa e Grêmio. Beleza? Bom, te inscreve no canal também. Sempre esqueço de pedir, mas tá aí. Te inscreve no canal, cara. Vai ter umas resenhas legais aqui. Beleza? E eu te vejo então no domingo ou na segunda de manhã, quando sair as resenhas de Bragantino e Coritiba, Grêmio e Fluminense. Bom, valeu. Até a próxima.